Meus irmãos, que a gloriosa paz de Cristo Jesus seja com todos desse grupo. Quero aqui cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, com um bom dia. Meus queridos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor, que está no livro de 2 Pedro, capítulo 2, no verso 3, ou melhor, no verso 20, aonde o apóstolo Pedro, ele vai nos falar daquelas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, que viveu ali um período na presença de Cristo, mas que infelizmente não conseguiu vencer o pecado e se rendeu às práticas pecaminosas e retornou a praticar as atitudes do velho homem. Existe dentro de nós um velho homem adormecido. E este velho homem, a cada dia, ele quer renascer novamente. Irmãos, nós fomos libertos por Cristo Jesus. Quando nós recebemos a Cristo Jesus, o Senhor Jesus, ele nos libertou das práticas do pecado. O Senhor Jesus, ele nos limpou, ele nos purificou e o Senhor Jesus nos deu uma nova vida. Agora, para nós continuarmos vivendo na presença de Jesus, para nós continuarmos fazendo a vontade do Senhor, isto exige um certo esforço. E esse esforço que nós precisamos, nós temos que fazer uso desse esforço a cada dia, porque todos os dias o pecado bate a porta, todos os dias as tentações vêm, e dependendo de certas situações, o velho homem ele quer renascer de novo. Aquelas velhas práticas que nós cometíamos e não cometemos mais, geralmente, se nós não vigiarmos, nós podemos voltar a fazer as velhas práticas e, consequentemente, desviarmos da palavra de Deus, desviarmos da presença do Senhor. O que nós podemos observar que muitas pessoas hoje, por não vigiar, têm deixado o velho homem renascer dentro dela. E com isso, as velhas práticas, as práticas antigas, esta pessoa ela começa a praticar e quando ela se dá conta, ela já está desviada, ela está fora da presença do Senhor. Quantas pessoas que nós vemos hoje, que um dia eram pessoas que serviam a Deus, que tinham trabalho na igreja, que tinham cargo na igreja, pessoas que nós víamos, pessoas que realmente eram servos do Senhor, mas que hoje, infelizmente, estão afastadas do caminho do Senhor, estão afastadas, da igreja. O apóstolo Pedro, ele diz que essas pessoas, quando se afastam de Deus, o estado delas se torna pior do que o primeiro. Quando a pessoa ela vem para a presença de Cristo Jesus, quando ela recebe a Cristo Jesus, aquela situação que ela estava vivendo era uma situação precária, uma situação de escravidão, uma situação de derrota. Mas quando ela conhece a Cristo Jesus, Jesus renova a vida dela, Jesus muda a vida dela, as práticas daquela pessoa são mudadas por Cristo Jesus. Mas quando aquela pessoa ela se desvia, ela sai da presença do Senhor, o estado dela torna-se pior do que o primeiro. E nós temos visto isso. Quantas pessoas que nós vimos hoje que está levando uma vida totalmente desgraçada, vamos dizer assim, porque se desviou da presença do Senhor. Quantas pessoas estavam ali na igreja, estavam servindo ao Senhor, mas aí começou a praticar, a fazer aquelas práticas que não agradam ao Senhor, acabou se desviando e o estado dela se tornou pior do que o primeiro. Amém? Olha só, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20, diz assim: porquanto
se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Nota que o apóstolo Pedro, ele diz aqui o seguinte, que depois que a pessoa ela escapou da corrupção do mundo, ou seja, ela foi liberta, ela começou uma nova vida e ela teve o conhecimento do Senhor Jesus e Salvador. Mas se elas tornarem a envolver, com essas velhas práticas e forem vencidas por elas, o estado delas se tornou pior do que o primeiro. Assim o apóstolo Pedro, ele nos fala, na carta de 2 Pedro, capítulo 2, verso 20. Agora, em Lucas, olha só o que diz a palavra do Senhor. Lucas 11, no verso 26, 24, melhor dizendo. Olha só, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando diz, tornarei para minha casa de onde saí. Então, aqueles que estão na presença do Senhor, eles são templos do Espírito Santo de Deus. Você que serve ao Senhor, você é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita na sua vida, porque você é casa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele faz morada em você. Mas existem espíritos malignos também que fazem de pessoas as suas casas. É o que diz aqui em Lucas 11, verso 24. Quando o espírito do mundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. Olha só. E não achando disso, tornarei para minha casa de onde saí. Então aquele homem que vive fora da presença de Deus e aonde o espírito maligno habita nele, ele se torna a casa do espírito maligno. Mas a palavra de Deus fala que quando o espírito maligno ele sai da vida daquele homem, quando aquele homem ele recebe a libertação de Cristo Jesus, aquele espírito ele sai, ele não tem poder sobre aquela vida. Mas se aquela pessoa voltar às práticas antigas, se ela voltar a pecar, se ela voltar a fazer tudo que não condiz com a palavra de Deus, aquele espírito maligno ela retorna para aquela pessoa. E olha só o que diz a palavra do Senhor no versículo 25. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Irmãos, nós somos libertos. Nós fomos salvos por Cristo Jesus. E o espírito maligno ele procura brechas. Ele procura meios de entrar e fazer parte da vida daquele que não vigia. E quando esse espírito maligno ele chega, ele vai achar tudo adornado, tudo varrido, porque quando nós recebemos a Cristo Jesus, o Senhor Jesus ele nos limpa, ele nos purifica. Cabe a nós agora vigiar e não abrir brechas. E se o inimigo ele tentar fazer algo, nós resistimos e rejeitamos a ele em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando o espírito maligno ele volta e ele acha ali, aquela casa toda varrida, toda adornada, se a pessoa não tiver fechado as brechas, se a pessoa não vigiar, ele entra e faz arruaça. O estado daquela pessoa, o último estado dela torna-se pior do que o primeiro. Então é importante, igreja, nós vigiarmos, ficarmos firmes na presença do Senhor, tampar todas as brechas. Se tem alguma brecha aberta, fecha ela. Porque através dessa brecha, o inimigo ele pode entrar, fazer uma arruaça e destruir a sua vida e o seu estado tornar-se pior do que o primeiro. E a palavra do Senhor nos fala que quando aquele espírito ele volta, e se ele tiver êxodo, ele não volta sozinho. A palavra do Senhor Deus fala que ele traz mais 7 espíritos piores do que ele. E entrando habita ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, meus irmãos, quantas pessoas que nós temos visto aí, que às vezes tem até vontade de voltar para a presença do Senhor,
mas às vezes não consegue, não tem força, ela não tem ânimo, ela tenta, mas há algo que prende ela, porque o estado dela tornou-se pior do que o primeiro. Mas nada é impossível para que Deus possa operar um milagre na vida dessa pessoa. Cabe a nós, cristãos, servos do Senhor, né, que servimos a Cristo Jesus verdadeiramente, que nós venhamos vigiar, que nós venhamos, né, irmãos, tampar todas as brechas e ficar firme na presença do Senhor, para que o diabo não venha ter êxito na minha vida e na sua, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê um excelente dia, para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.